Antes de mais nada, bom dia a todos aí. Agradeço a participação, a possibilidade de disponibilizar algum tempo aí dessa manhã fria de quinta-feira para nós. Vou apresentar inicialmente aí o meu sócio, o Felipe Melo, ele é responsável pela parte de comercial da empresa. Já adiantando aqui que o objetivo da apresentação hoje é minimamente comercial, não tem um objetivo de passar informações mais detalhadas sobre a empresa, não é esse o objetivo é conceitual, é a gente entender minimamente aí o que é o Process Mining, de onde vem o Process Mining, como que a gente consegue obter informações de quais tipos de processo a gente consegue obter as informações e quais são os tipos de informações que a gente obtém. Então, Felipe, não sei se você quer falar alguma coisa. Bom dia a todos. Bom dia aí, pessoal da T2C que está presente. Bom dia aos nossos clientes, aqueles que já tiveram os nossos serviços. Bom dia aos nossos. Tem bastante lead aqui também, bastante gente que a gente conversa. E bom dia para os amigos que eu convidei, que vieram, que fazem tanto parte do hall clientes barra leads, né? Uma semana histórica para a gente, né? Então, a semana que a T2C completa 3 anos. A gente faz o primeiro webinar em português de Process Mining no Brasil, na América Latina, na verdade. O Márcio depois me corrige aí, né, Márcio? Bom dia para você também. Bom dia. Obrigado pela participação. Prazer, meu. E um dia até especial para o Brasil, né? A gente vê aí uma conquista da Mayra na madrugada de hoje aí, uma conquista de uma mulher conquistando aí um esporte individual 3 bronzes em 3 Olimpíadas, né? Então, um dia especial, espero que vocês aproveitem. Como o Léo falou, a gente não vai falar aqui de nada comercial, né? Nós vamos apenas mostrar como funciona o Process Mining, como ele pode ser aplicado, os seus ganhos, enfim. Então, Léo, Bruno, boa apresentação. Gente, obrigado a todos, que todos aproveitem. Ah, sim, uma política de apenas avisar, né? A gente está gravando o webinar, tá? Até para a gente disponibilizar depois. Grande abraço. Legal, obrigado, Felipe. Deixa eu apresentar então o Márcio. O Felipe já comentou sobre o Márcio. O Márcio é o responsável por canais e parcerias da UiPath. Ele é a pessoa que realmente dá o suporte aí para gente que a gente consiga tanto fazer a parte comercial quanto a parte de desenvolvimento, de inovação. Então, obrigado, Márcio, aí pelo suporte, obrigado pela participação. Acho que a gente já comentou. Você vai querer fazer alguma parte no final? Quer comentar alguma coisa agora? Léo, primeiro, antes de mais nada, quero agradecer a vocês. Quem não me conhece, como já me apresentaram, meu nome é Márcio, sou responsável pelas parcerias da UiPath na América Latina. E eu queria falar no finalzinho, eu queria falar algumas palavras, mas de cara eu queria falar que eu tenho muito orgulho e um prazer de ter a T2C como parceira da UiPath. Boa sorte aí na apresentação, sucesso, e no final eu gostaria de falar algumas palavrinhas também. Tá bom, obrigado, Márcio. Então tá bom, pessoal, vamos começar a apresentação aqui. Então, novamente, sejam bem-vindos ao pessoal aí que está chegando agora. Vamos passando aqui. Vou apresentar também para vocês, já apresentei o Felipe, já apresentei o Márcio, vou apresentar o Bruno, que eu acho que é uma das pessoas mais fundamentais aqui para a apresentação, é ele que é a pessoa que domina aí a utilização do software que a gente vai mostrar para vocês mais para frente. Então, Bruno, seja muito bem-vindo, quer falar algumas palavras? Obrigado, Léo. Só um bom dia a todos aí. Prazer estar aqui nesse webinar e vamos embora. Então tá, o Bruno faz parte de um grupo, de um departamento criado dentro da empresa T2C, que é de inovação. Então a gente é responsável por estar desenvolvendo e por estar absorvendo conhecimento de tecnologias diversas. O Bruno já está aí com a gente, acho que uns 2 anos na parte de inovação. Então, o Bruno, o pequeno resumo aí da carreira do Bruno está descrito aí. Eu sou engenheiro mecânico, apesar de trabalhar na área de TI agora. Eu tenho mestrado em metodologia de projeto pela uma parceria ITA-Unicamp e tenho Black Belt em Six Sigma. Então, só um pouquinho do embasamento também do meu background profissional para a gente dar sequência aí, tá bom?
que a gente vai fazer hoje? Qual que é o objetivo da apresentação hoje, tá? Assim, como a gente comentou, a apresentação não vai ser comercial, nós não vamos abordar especificamente nada voltado a detalhes da empresa, inclusive até a gente vai abordar a parte técnica do software da UiPath, mas também não é o objetivo, até peço desculpas se alguém tem a expectativa de ter algum feedback em relação mais à parte comercial, mas não é o objetivo da apresentação hoje. A gente tem como foco aqui a fazer só a parte mesmo de conceituação, tá? Então, o que está previsto na nossa agenda hoje? O grande desafio que a gente tem é que, dando uma olhada na lista de presença de inscritos para o webinar hoje, a gente vê pessoas que têm aparentemente bastante background da parte técnica, e tem outras que realmente não têm aparentemente, não posso também ser leviano de cravar, mas aparentemente não tem um background da parte técnica. Então, nós vamos passar pela conceituação básica realmente falar um pouco sobre dados, como que são tratados os dados hoje, e depois a gente vai fazer mais a parte da introdução do Process Mining, uma parte mais técnica, mais voltada para como que a gente adquire informações, como a gente trabalha as informações para botar no Process Mining, e depois a gente vai finalizar com o software, mostrando para vocês o que a gente traz de benefício, o que a gente pode colher de dados e insights em relação ao Process Mining. Vamos falar depois, para finalizar rapidamente aí, um pouco de oportunidades por área, e para deixar um pouco mais claro aí onde pode ser utilizado, em quais processos pode ser utilizado, de uma maneira geral, para a gente complementar, posicionando vocês em relação ao que já é feito hoje em Process Mining no mercado, tá ok? Só um modus operandi aí para a gente discutir. Eu gosto muito de participações durante a apresentação, então peço a vocês que, se vocês tiverem dúvidas, escrevam no chat. Para quem não está acostumado com Teams, que é a ferramenta que a gente está utilizando agora, tem uma mãozinha com uma carinha num botão com esse ícone. Se vocês quiserem falar, aperta esse botão, levanta a mãozinha para a gente aí. A gente libera para vocês. Caso a pergunta escrita não seja compreensível, a gente consegue bater um bate-papo. Mas fiquem à vontade para perguntar durante a apresentação. Durante a apresentação a gente não tem esse feedback que a gente teria se fosse presencial, então fiquem à vontade para perguntar e interromper aí durante a apresentação, tá ok? Então vamos lá. Vamos falar um pouco de conceituação. Então, qual que é a origem do Process Mining, né? De onde surgiu o Process Mining e como que a gente chegou até aqui? Vamos lá. O Process Mining, o conceito de Process Mining, os algoritmos utilizados, os algoritmos matemáticos utilizados para fazer o Process Mining são muito semelhantes aos utilizados do Data Mining. Na verdade, mais para frente a gente pode até verificar que tem uma certa semelhança entre os dois processos, e até, digamos, um pode-se dizer que está contido no outro, mas são processos que são bem antigos. Antigos que eu digo, eles foram conceituados e estruturados na parte mais de algoritmo, lá para a década de 70, 80, com a utilização de regressão e tudo mais, para fazer essa análise de dados. E o que mudou nesse período até hoje, né? Na verdade, por que agora a utilização está sendo muito mais vasta, né? Tudo isso mudou porque dos anos 90, do final dos anos 90 para cá, a gente teve uma mudança muito grande na parte de hardware para permitir que a gente tivesse um aumento de armazenamento de dados muito grande e um valor para esse armazenamento caindo bastante. Então, para quem começou a trabalhar com TI antigamente, era bem comum, por exemplo, a gente ter logs, né? E a partir do momento que você tinha um HD cheio de informação, você começava a deletar esses logs. Então, hoje em dia, com esse aumento dessa capacidade, né, e ficando mais barato, você ter essa possibilidade de você fazer esse armazenamento, hoje os dados viraram uma fonte muito grande de informação. E, obviamente, praticamente ninguém faz mais deleta dados ou deleta logs, né? Essas informações, elas entram como possíveis fontes de definição de estratégia, e
E essas fontes vêm de diversas, esses dados vêm de diversas fontes diferentes, né? Nós podemos falar de geolocalização, hoje em dia todo mundo tem seu celular, essas informações vêm do seu celular, de onde você está. Absolutamente todas as operações financeiras que você faz hoje são registradas de todas as formas, né? Mensagens, vídeos, comportamentos em redes sociais. É óbvio que todo mundo já acompanhou a possibilidade de você estar acessando a sua rede social e você dar de cara com uma propaganda que tem alguma similaridade com alguma procura que você já fez. Então, quando você vai no supermercado, hoje em dia, você pode dar o seu CPF para fazer uma compra, para obter um desconto. Isso tudo é registrado para definir o seu comportamento de compra como comprador. Então, todos esses dados hoje estão disponíveis em todas as áreas. Absolutamente tudo que você faz está registrado e esses dados não são perdidos, são armazenados, tá? Entendeu? É, Que aí eu tô aqui já na reunião aqui dos caras. deixa eu ver se eu... Legal. Então, beleza. A gente tem essa explosão de dados que tem disponíveis no mercado hoje. Qualquer software que você utiliza, de alguma forma isso vai ser armazenado, essa informação vai ser registrado, todos os seus passos, tudo que você está fazendo. E isso é uma coisa que é fundamental e é principalmente, eu diria que é basicamente o principal valor agregado que algumas empresas trazem para você. Então, na verdade, Google, Facebook, Apple ainda tem a parte mais de hardware, Amazon, Uber, na verdade, o principal meio pelo qual elas são bem-sucedidas são dados. Na verdade, elas trabalham com os dados de forma muito bem e elas conseguem reverter toda essa inteligência de dados para fazer isso comercialmente, tá? Então, as big techs, como essas que eu citei, as startups que viraram gigantes, tipo o iFood, Airbnb, o Mercado Livre, até as startups que estão começando a se tornar gigantescas, como Vitex, Quinto Andar, Creditas, todas elas utilizam os dados de uma forma bem positiva e com um valor agregado muito grande para as operações delas. Então, é muito comum hoje em dia as pessoas que utilizam um tipo de crédito, por exemplo, comentar que como que a Creditas ela consegue oferecer financiamentos com preços bem mais baixos, com juros bem mais baixos. Não é porque elas admitem mais risco, é porque eles têm a possibilidade de avaliar melhor os dados e elas conseguem até oferecer um valor mais baixo de juros, mas com um risco até menor, porque ela consegue, de uma maneira muito mais precisa, avaliar e trabalhar com os dados. Então, isso já está acontecendo, isso é comum e basicamente todas as empresas que iniciam nesse mercado de startups, elas começam trabalhando com os dados. Isso é fundamental. Obviamente, para as empresas também já estabelecidas, que a gente fala da velha economia, também é fundamental eles começarem a trabalhar com isso, porque senão, provavelmente, podem ser ultrapassadas. Legal. Aí a pergunta é, os dados estão disponíveis, tem essas informações, eu estou registrando, ou estou utilizando softwares que registram esses dados, então a pergunta é, por que a minha empresa não está utilizando esses dados de forma efetiva? E algumas perguntas, algumas respostas para isso pode ser que, principalmente na complicações na coleta dos dados, né? Na verdade, todas essas empresas que eu falei, aliás, a maioria delas, elas já nasceram na era da informação e elas já vêm, digamos, desde o DNA, trabalhando com esse gerenciamento dos dados. Obviamente, isso torna, se você já, no início, você já prevê a forma de utilização desses dados, fica muito mais fácil de você obter resultados positivos. Se você não tem essa possibilidade, aí surgem algumas complicações, que a gente vai falar mais para frente, a gente vai dar alguns exemplos, mas provavelmente você tem diversas fontes e formatos diferentes. Então, você pode ter um sistema legado, com esse sistema legado você não consegue converter esses dados de uma forma legível, ou então, por exemplo, você tem parcialmente o processo da sua empresa ainda na forma escrita em papel, o que pode também complicar fazer a junção desses dados.
Você pode ter dados armazenados em sistema terceiro. A gente tem um caso aí de um clube de futebol que nos procurou para a gente extrair algumas informações, por exemplo, do Facebook, porque ele tinha milhões e milhões de torcedores no Facebook, mas o cadastro do time de futebol não estava completo com as informações, então ele tinha 300 mil no cadastro deles de torcedores e 4 milhões de torcedores no Facebook. Ele queria retirar esses dados de lá. Então, isso mostra que às vezes você tem dados que você precisa extrair de um outro banco de dados que não é o seu, então não pode dificultar. E alguns outros problemas pode ser a utilização de sistemas e métodos inadequados. Isso é um ponto importantíssimo, né? Então, por exemplo, é bem comum as pessoas terem algum software de BI ou um software voltado mais para BPM e querer fazer uma análise mais voltada para análise de process mining. Não desmerecendo o software de BI, o software de BI tem os objetivos dele, tem as razões de existir, e alguns até têm alguns módulos para fazer alguma análise mais voltada para o processo em si, mas não é digamos, o software que foi desenvolvido que é exatamente para esse tipo de atividade. Então, basicamente, existem alguns possíveis desafios que você pode ter para trabalhar com esses dados, mas a partir do momento que a gente consegue vencer esses desafios, ou então entender esses desafios, aí fica mais fácil de a gente começar uma jornada tanto de data mining como process mining. Tá? Então, bom, dito isso, falamos um pouco da conceituação dos dados, o porquê de a gente utilizar os dados, como estão sendo utilizados os dados no mercado hoje e por quem está sendo utilizado. Para a gente começar a conceituar o que é o Process Mining, tem um caso interessante que está disponível na literatura de Process Mining, em alguns livros você encontra esse caso, para que ele faz uma analogia bem interessante com o que é o Process Mining, né? Então, especificamente nesse caso aí, o que aconteceu é que o ex-presidente dos Estados Unidos, o Eisenhower, ele também foi presidente da universidade, ou reitor da Universidade de Colômbia, antes de se tornar presidente, né? E durante o período quando ele foi reitor, eles construíram alguns prédios novos, inclusive uma biblioteca nova, que digamos, um centro onde os estudantes vão de todas as partes. E foi questionado para ele como que ele poderia, ou como que eles iam construir as calçadas que levassem esses prédios novos e a biblioteca nova. Então, o problema foi posto dessa forma, assim, onde que a gente vai construir? Obviamente, eles tinham informações sobre a quantidade de alunos que iam estudar em cada prédio, eles tinham informações sobre quais as matérias e provavelmente eles tinham até informações detalhadas de quais seriam os possíveis fluxos, né? Mas foi perguntar para ele, e aí, como que a gente faz? A gente faz um cálculo de alguma forma? Como que a gente consegue absorver essa informação ou definir essa solução? E o Eisenhower, uma forma mais empírica, ele falou o seguinte: vamos aguardar, vamos atrasar alguns meses para fazer a construção dessa calçada e vamos deixar que as pessoas comecem a fazer os passos, né? Marcar os passos ou fazer as trilhas para os caminhos. Depois de 6 meses que as trilhas estiverem definidas, a gente vai conseguir absorver a informação de qual que é o fluxo que está sendo utilizado. E a partir dessa informação, a gente consegue construir as calçadas. E o que isso é importante para a gente, ou por que a gente pode fazer uma analogia? Basicamente, quando a gente tem um problema dessa forma, a gente prefere basear em dados que a gente tem de futuro, ao invés de a gente coletar dados de passado para definir uma solução. E o Process Mining é basicamente isso, é você absorver o que você já fez no passado, para você definir o que você pode fazer no futuro, para você entender o processo da melhor maneira, tá? Então, é bem comum em diversos possíveis desafios que a gente tem durante da nossa empresa, a gente tentar fazer análises baseadas no que a gente pode ter no futuro, e às vezes a gente esquece de se basear no que a gente tem no passado, tá? Então,
esse caso, essa história é só para a gente realmente fazer uma analogia de que às vezes você se basear no que você já tem de informação, no seu histórico, e em soluções que naturalmente vão acontecendo, talvez seja a melhor solução, tá ok? Então, feita essa analogia em relação ao Process Mining, o que é o objetivo principal do Process Mining, né? Na verdade, as perguntas que a gente gostaria de responder, ou tem como objetivo responder com o Process Mining, são as seguintes perguntas, né? A gente precisa entender o que aconteceu no passado, então eu tenho um processo, eu preciso saber o que aconteceu nesse processo, quantas vezes aconteceu esse determinado processo, quantas vezes deu errado, quantas vezes deu certo. Então, essa é a pergunta fundamental, que a gente procura responder, tá? A segunda pergunta é por que isso aconteceu? Então, a gente precisa entender o porquê que seguiu dessa forma, o que é provável de acontecer no futuro. Aí sim, baseado no que a gente tem de histórico, de dados históricos, a gente entender como que isso a gente pode refletir e jogar para o futuro, que isso é importante. Quando e por que as pessoas desviam do processo, isso também é extremamente comum. Acho que todo mundo que trabalha com mapeamento de processos já viu que diversas vezes você tem uma metodologia, uma norma interna de um procedimento, né, de uma empresa, e dificilmente essa norma é seguida com afinco, digamos assim. Então é bem importante entender por que a gente tem um desvio entre o que foi definido e o que acontece realmente. Como que eu posso controlar esse processo, né? De que forma eu posso ter um controle melhor desse processo? E como redesenhar o processo da melhor forma. Então, baseados em dados históricos, como que eu posso construir o meu processo no futuro, tá? Essa, digamos que é a pergunta final do Process Mining e que é extremamente relevante e é um dos motivos principais pelos quais a gente faz análise desse processo. Então, tá bom. Dito isso, qual que é o primeiro passo? Então, a gente já definiu que vamos recapitular. Então, a gente definiu o porquê que a gente teve a explosão de dados, como que as empresas estão trabalhando com a explosão de dados. A gente já definiu quais as perguntas que a gente quer responder com o Process Mining. Como que eu começo o Process Mining? Primeira coisa que você tem que fazer é você entender os seus dados. Então, na verdade, você tem que entender qual é o objetivo da sua análise, tá? Voltando à analogia da calçada, né? O objetivo era definir onde construir as calçadas. Então, uma vez definido qual que é o seu objetivo da análise, você tem que classificar os dados para análise. Então, entender os dados, o problema em si, entender quais dados ajudariam, identificar as fontes desses dados e aí trabalhar os dados para fazer o Process Mining, que é a próxima etapa que a gente vai mostrar para vocês agora na apresentação. Então, para a gente começar a trabalhar com todos os dados, então a gente tem que fazer esse roteirinho básico para entender o que a gente vai fazer. E sim, para quem conhece de data mining, esse roteirinho já é conhecido e é o beabá de quem trabalha com data mining. E eu coloquei aqui para dizer que sim, o Process Mining é data mining mais análise de processo. E a grande diferença entre o data mining e o Process Mining, especificamente, é a temporalidade. O Process Mining, ele trabalha com temporalidade. Se você não tiver uma temporalidade, você não consegue trabalhar com Process Mining. Nós vamos ver num exemplo mais para frente, isso vai ficar claro. O Data Mining, ele consegue trabalhar com dados atemporais. Então, eu consigo extrair informações, ou consigo fazer as análises sem estar ligados a uma temporalidade e a um processo. Com o Process Mining, não. Você tem que ter um processo definido ou um processo a ser definido pelos dados que você está colhendo do Process Mining, mas obrigatoriamente você tem que ter uma temporalidade, você tem que ter o que a gente chama de timestamp para todas as etapas do processo, tá? Isso vai ficar claro mais para frente, mas só para a gente dizer que realmente a semelhança entre o Data Mining e o Process Mining é grande, principalmente nos algoritmos matemáticos que são utilizados para fazer as análises, tá ok? De novo, pessoal, o pessoal que chegou aí, se tiverem dúvida, escrevam no chat, levantem a mãozinha aí para a gente interromper, não esperem até o final, tá ok? Legal. Então, a gente já definiu qual que é o primeiro passo.
vamos conversar um pouco aqui sobre um exemplo para a gente deixar mais claro o que realmente é essa análise e essa captura de dados que a gente precisa para a gente começar a trabalhar com o Process Mining. Então, eu peguei um exemplo aqui básico que provavelmente todo mundo já passou, uma renovação de carteira aqui do Detran. Vamos supor que a gente tem um processo bem simples. Aqui é um processo extremamente simplificado, eu não fiz nenhum braço, o que a gente chama de branch no processo. Aqui é o processo simples, puro, só para a gente entender como que a gente captura esses dados e qual é o tipo de dado que é importante para a gente colocar no Process Mining, tá? Então, vamos lá. O processo é bem simples, a gente chega no guichê do Poupatempo, do Detran, e a gente faz uma verificação dos documentos, ele faz a análise dos seus documentos, ele te envia para você fazer o exame médico, então você faz os exames médicos e depois você é enviado para tirar uma foto. Depois você faz tirar a foto, você volta para assinar os documentos e fazer a retirada do documento. Processo básico. Qual que é o problema que a gente tem, né? O problema que a gente quer resolver é o seguinte, tem demora no atendimento dos postos do Poupatempo. Então, o nosso problema está definido. Eu preciso saber o porquê que demora aquele determinado processo. Beleza? Então, vamos lá. Então, o processo simplificado é isso, né? Verificação, exame, tirar foto e finalizado. O que é importante entender? O que flui dentro do processo? O que passa de etapa para etapa? Então, o que flui dentro desse processo é a pessoa que vai fazer a renovação. Então, é a pessoa que vai da verificação de documentos, o exame médico, tirar foto e finalizado. É essa pessoa que a gente tem que acompanhar. E para a gente acompanhar essas pessoas, a gente tem uma nomenclatura que a gente chama de casos. Em inglês, cases, que isso é importante, tá? Guardem essa informação. Só para a gente fazer uma outra exemplificação, por exemplo, um pedido de compra, que é bastante comum de ser utilizado para fazer análise de Process Mining. O que flui entre as etapas? O pedido de compra. Na verdade, você starta um pedido de compra, isso vai ser analisado por uma triagem, vai ser cotado, depois vai ser comprado, vai ser recebido. Então, o que flui num processo de pedido de compra é o pedido de compra. E no caso, no caso do processo de pedido de compra, o caso vai ser o pedido de compra. No nosso caso aqui, vai ser a pessoa, tá? Só para a gente definir o que significa cases, que isso é importante mais para frente. A próxima etapa é a gente entender o que são o que a gente chama de eventos, ou events em inglês, né? Então, a gente precisa entender o que é denominado evento e por que a gente utiliza essa nomenclatura. O evento é exatamente cada etapa que o caso percorre. Então, se a pessoa passa de guichê em guichê, verificação de documentos, exame médico e tirar foto finalizado, cada um desses itens ou cada um desses guichês vão ser um evento, tá? Então, a gente já caracterizou o que é casos, a gente já falou o que é eventos. O último importante informação que a gente precisa coletar aqui desse processo é o que a gente chama de timestamp. A gente já tinha falado, é a temporalidade. A gente precisa definir quando isso ocorreu. Isso pode ser definido como quando iniciou ou quando terminou. Mas a gente precisa de uma informação referente a esse tempo. Isso é importante porque para fazer uma análise de Process Mining, você precisa, no mínimo, essas três informações. Não significa que essas três informações são suficientes para resolver cada problema. Mas, no mínimo, para você desenhar uma solução de Process Mining, para você ter, no mínimo, uma visualização do processo em si, você precisa essas três informações, tá ok? Beleza, mas o nosso problema é em relação à demora no atendimento. Com essas três informações, eu jamais vou conseguir resolver esse problema. Então, tudo que for direcionado, a gente já sabe que essas informações são as mais básicas para fazer a análise do processo, porém, a gente tem que focar em quais informações são necessárias para resolver o problema que a gente postulou. Então, o problema que a gente postulou é a demora de atendimento. Para dar uma exemplificação, eu criei aqui duas informações que seriam muito importantes para a gente juntar aos dados que a gente já tem, para a gente conseguir resolver o problema, que é tempo de início de cada etapa. Eu já tinha o tempo de encerramento, quando que se encerra aquele determinado atendimento. Se a gente pegar o tempo de início, por que isso é importante?
Porque se eu tiver só o tempo de finalização do processo, eu não consigo, por exemplo, calcular o tempo de espera. Eu não sei se as pessoas, as pessoas que estão atendendo no guichê, elas estão demorando demais para fazer o atendimento. Eu não sei se tem poucos guichês para fazer o atendimento e aí eu tenho um tempo de espera entre cada evento muito grande. Então, o tempo de início de cada etapa vai me dar a possibilidade de eu calcular exatamente quanto tempo está sendo gasto em cada etapa e eu consigo tirar o tempo de espera ou analisar o tempo de espera de uma forma mais precisa. E uma outra informação que pode ser muito importante é em relação a quem que está fazendo aquela determinada etapa, quem que está sendo responsável por aquela determinada etapa. Porque o problema pode estar focado na pessoa. Ela pode estar num dia ruim, ela pode estar com falta de treinamento, ou ser uma pessoa que tem uma performance diferente da outra das outras pessoas. Então, a informação de quem que são as pessoas que estão executando aquele determinado processo também são fundamentais. E isso são só 2 exemplos de possíveis informações adicionais que a gente pode ter para fazer a análise do Process Mining, para fazer a solução. Podem ter diversas outras informações, ou normalmente tem muitas outras informações que eu posso utilizar, tá? Então, com essas informações adicionais, eu ponho aqui. Essa tabela exemplifica bem legal quais são as informações mínimas que eu preciso ter e as necessidades específicas para cada problema. E para cada problema, eu tenho que analisar e ver quais são as informações que seriam importantes e relevantes para eu capturar, para eu dar uma conclusão aí na solução do problema, tá? Então, só para deixar claro aqui, a gente fez a análise de quais são as informações mínimas para você ter no processo e agora a gente complementa com as informações adicionais. A gente definiu o que é casos. Nesse caso aqui, o número da CNH é o meu valor, que eu faço referência aos casos, tá? E os eventos, também guardar essa informação que é importante, os eventos são exatamente cada etapa que você percorre dentro do processo, tá? Então, isso está conceituado, é muito importante para a gente entender o que a gente vem pela frente aí, como que a gente pode operacionalizar e colocar isso no software posteriormente, tá ok? Legal. Então, já entendemos o que eu preciso coletar de informação e qual é o tipo de informação que eu preciso coletar. E aí que vem, digamos, um dos principais desafios do Process Mining. É aí que... calma aí, a gente tem uma pergunta. Como eu posso aplicar o Process Mining no RPA? Mais para frente, nós vamos fazer uma análise um pouco distinta no sentido de como que a gente pode aplicar o RPA no Process Mining e depois como a gente pode voltar as informações do Process Mining para o RPA, tá? Então, vamos aguardar uns 2 slides, uns 3 slides aí, que isso vai ficar bem claro como que a gente vai fazer essa junção de coletar essas informações. Respondendo a primeira parte da sua pergunta, e depois eu vou fazer uma demonstração de como isso é possível ser feito, o RPA ele pode funcionar para coletar essas informações. Voltando ao exemplo que a gente tinha falado sobre o time de futebol, você poderia, por exemplo, criar um robô, como a gente criou, para ele entrar no Facebook e coletar as informações dos usuários, ou no caso, os torcedores. Então, o RPA, nessa parte, ela pode funcionar como uma entrada de dados para o Process Mining ou coletar as informações do Process Mining. E até resolver algum dos problemas desses desafios aqui que eu vou falar para vocês. Como que o Process Mining pode ajudar o RPA, vai ficar bem claro mais para frente, que a gente vai mostrar para vocês aí com a utilização do software, tá ok? Legal. Principais desafios. Então, o que a gente tem que, o principal obstáculo para a gente concluir ou para a gente entender como que faz uma análise do Process Mining é exatamente vencer essa parte de coleta de dados. É aí que é a maior dificuldade. A gente tem problemas que podem vir, por exemplo, como correlação. Voltando ao exemplo que eu estava dando da carteira de motorista, a gente viu que a gente definiu uma forma de identificar o caso, que seria a pessoa que ia de guichê para guichê, utilizando a CNH dela. Agora, vamos imaginar que o exame médico é feito num terceiro. O Detran contratou uma empresa uma clínica para fazer o exame médico.
E essa clínica, ela tem um sistema próprio dela. Então, para eu coletar as informações de quando a pessoa iniciou o exame e finalizou o exame, eu preciso entrar no sistema do terceiro. Tudo bem. Até aí, tudo bem. Mas pode ser que a clínica, em vez de utilizar como a referência para saber quais os casos, qual é o número da CNH, ela pode usar, por exemplo, o CPF. Então, na verdade, eu teria que fazer uma tabela de para do CPF com CNH, tá? Seria até mais tranquilo. Mas pode ser que ela utilize, por exemplo, o nome da pessoa. Aí pode ser que você tenha 2 nomes ou nomes parecidos, então você vai ter que trabalhar essa tabela de nomes para você conseguir fazer essa relação. Isso é um desafio, tá? O outro desafio, por exemplo, é o timestamp. Acho que todo mundo que já trabalhou com dados sabe que a gente tem informações, em alguns casos, que a data vem em inglês, com mês e dia, e tem informações que vêm como dia e mês. Então, isso também é um problema que a gente tem que sobrepor. Outra possibilidade é o snapshot. O que é o snapshot? Né? Quando você tem um log, o log ele é uma foto determinada daquele determinado processo. E pode ser que naquele determinado instante você tenha vários processos que não estejam terminados, e você pode identificar aquilo de alguma maneira de dizer que aquilo é um problema, porque existem processos ou casos que realmente não vão concluir, mas você não consegue distinguir, por vezes, se aquele determinado processo que parou numa determinada etapa teve algum problema ou se realmente ele está em processo de finalização. Então, às vezes, também fica difícil você identificar isso, tá? Identificar as fontes, você saber exatamente de onde você vai tirar aquelas informações. Então, quem trabalha com SAP aí sabe que SAP tem mais de 10 mil tabelas dentro do SAP. Então, para um processo que é bastante conhecido, por exemplo, processo de compras, é muito comum que as pessoas que trabalham com SAP saibam exatamente qual tabela que eu vou acessar ou qual log que eu vou acessar para obter essas informações. Porém, se for um processo que realmente não for de domínio público, no sentido de todos saberem quais são as tabelas que são utilizadas, você tentar identificar qual a tabela no meio de 10 mil tabelas fica um pouco complicado. Então, pode ser que isso também seja um desafio. E um outro problema que vem exatamente em relação a essa abundância de dados que tem no mercado é a granularidade. Então, se você já viu um log por exemplo, do SAP, ou um log até próprio da UiPath, ele é um log que consta bastante informações, muitas informações. Isso é muito bom, porque você consegue obter qualquer tipo de informação que você precisa daquele determinado evento. É excelente. O problema é que quanto mais informações você tem, você vai ter um tempo para você filtrar essas informações. Então, para você, eu tenho 70 informações para cada evento no meu log. Se eu estou precisando só de 4 ou 5, obviamente eu vou ter que analisar e descartar as outras que não são de meu interesse. Então, também, em alguns casos, pode ser um desafio. Dito isso, quais são os principais desafios que a gente tem na extração de dados? É importante deixar claro que o principal desafio para você, como também é do DataMine, não é depois a utilização do software e a utilização das análises. É você capturar os dados e trabalhar os dados. É daí que vem o maior trabalho despendido para fazer uma análise de Process Mining. Ok? Legal. Então, dito isso, já analisamos as origens do Process Mining, já avaliamos como é que é a conceituação do que a gente precisa verificar na coleta dos dados. Já entendemos aí um pouco o que pode trazer de problema ou de desafio que a gente possa ter na coleta de dados. Chegou a hora de a gente ver como é que isso vai trazer os resultados e e de que forma que isso vai trazer os resultados. Um ponto importantíssimo. Antes de a gente entrar aqui, deixa eu mostrar para vocês qual que é o objetivo final. Tudo o que a gente falou até agora é para a gente chegar nesse tipo de dado. Não sei se todos estão vendo aí. Tá? Então, tudo que você trabalhar, vamos supor que você pega uma fonte de dados no SAP. Aí depois você pega uma fonte de dados no Salesforce. Ou você tem o seu software de BPM específico. Ou você tem um software que faz do PDV que captura informações relativas ao PDV.
todas as informações elas têm que ser trazidas e trabalhadas para montar uma tabela que é essa daqui, que é o exemplo. Essa daqui são os invoices. Nesse daqui dos invoices, a gente tem as atividades, a gente tem o case ID, que é o caso para a gente fazer a relação com a outra tabela de caso, quando que é o event end, quando termina, qual é o time que utilizou, o usuário e o event ID. Especificamente para o problema que a gente tem, esses são os dados que a gente coleta e a gente precisa trabalhar. Então, eu tenho diversas fontes de logs, tenho diversas fontes de informações, tudo eu tenho que trabalhar para chegar em uma tabela parecida com essa. Esse é o objetivo final. Tanto a tabela de eventos, quanto a nossa tabela de casos. Deixa eu botar ali. Tá? Vocês estão vendo minha tabela aí, né? Estão vendo o meu Excel, né? Confirma aí, Bruno, você está vendo? Sim, sim, eu estou vendo aqui. Tá bom, legal. Então, tudo que a gente trabalhou até então, todo o esforço que a gente fez é para chegar nessas informações. Então, a gente tem a tabela de casos, a gente tem a tabela de eventos, a gente pode ter, dependendo das informações que a gente quer analisar, o problema que a gente quer resolver, a gente pode ter informações relativas ao usuário, a gente pode ter informações relativas no caso, por exemplo, de um processo que a gente vai mostrar para vocês, o fornecedor. Tudo isso a gente precisa chegar a essa informação. Todo o trabalho que a gente tem é para chegar nisso. É isso que é a entrada do Process Mining, é isso que a gente vai ver no software da UiPath aí para a gente entender o que a gente traz de benefício com isso. Tá ok? Tirar aqui. Voltou. Legal. Então, sabemos o que a gente precisa de dar de entrada e como que a gente chega nisso. Então, o que a gente traz de informação? Os 3 pilares de informação e de possibilidades que a gente tem no Process Mining são divididos em 3, tá? É o Discovery. O que é o Discovery? O Discovery é exatamente a parte mais legal para quem gosta da parte mais matemática, mais detalhada. O Discovery é exatamente a utilização de algoritmos que são similares, como eu tinha comentado, aos algoritmos do Data Mining, e que são os algoritmos que são responsáveis por montar o processo em si. O Discovery, ele pega aqueles dados da forma como a gente mostrou para vocês ali naquela tabela, e ele vai montar qual que é o processo e vai dar uma série de informações baseadas somente naquelas informações, tá? E é essa que é a diferenciação, por exemplo, em fazer um mapeamento através de um analista de negócios, sentando do lado da pessoa que é responsável pelo processo. Depois a gente vai fazer até um comparativo sobre isso mais para frente. Mas é aqui que as informações são construídas. Pega as informações do caso, os eventos, mais as outras informações relativas ao timestamp ou algumas outras adicionais, e transforma isso em um processo que a gente consegue acompanhar e ver quais são as possibilidades, tá? A segunda parte é o que a gente chama de conformance, que é a possibilidade de a gente verificar a conformidade tanto das ações de cada evento, quanto a conformidade do processo em si. Mais para frente a gente vai detalhar também como que o conformance pode ajudar e que tipo de informação a gente pode trazer. E a última etapa, e aí eu vou voltar aí para um pouco para a pergunta que foi colocada aí, em relação a como que o Process Mining pode ajudar o RPA. O enhancement é exatamente isso, é a possibilidade de você melhorar o processo que você está analisando e como que você pode fazer essas melhorias. Então, inclusive o RPA, ou então utilizar o RPA para fazer a melhoria e identificar qual o processo, ou qual braço do processo você vai fazer o RPA, é uma das possibilidades que você tem dentro da análise. E ela está dentro do que a gente chama de enhancement, tá? Que é de melhoria do processo. É de você reverter todos os dados e todas as análises que você fez anteriormente para você ter um resultado de melhoria, tá? Então, são essas 3 etapas que a gente tem. Falando um pouco sobre o Discovery, o que a gente vai mostrar para vocês, e daqui a pouco eu vou passar aí a bola para o Bruno, para ele ir mostrando, eu vou falando para vocês se ele vai mostrando.
que a gente vai mostrar no Discovery para vocês? A gente vai mostrar análises estatísticas diversas, então tudo relacionado ao processo eu posso mostrar para vocês, eu vou mostrar para vocês. O fluxo de processo em si, então como eu comentei, o software ele vai montar o processo inteiro para você. Todas as possíveis variações que podem ter no processo vão estar montadas automaticamente. Então, o Discovery é responsável por essa parte. Eu posso verificar repetições e frequências de casos, isso é importantíssimo, e a gente vai mostrar para vocês. Então, é muito comum em todos os processos a gente ter trabalho dobrado, a gente ter retrabalho em muitas atividades, a gente não entender realmente o que está acontecendo. A maioria dos processos que a gente analisa, o grande vilão aí da eficiência do processo é o retrabalho, então você consegue com o software entender o retrabalho, o porquê que isso está acontecendo, você consegue tirar insights de o porquê que está acontecendo, e isso é importantíssimo. E você pode fazer análises comparativas. Análises comparativas, para mim, é uma das coisas mais legais, que você pode, por exemplo, fazer análise de um determinado processo que ocorreu em janeiro com um processo que ocorreu em outubro, para você ver se tem uma sazonalidade. Se no verão as pessoas compram mais ar-condicionado e a minha empresa é de ar-condicionado, a gente tem um pedido de compra maior nesse período. Você consegue entender esses processos, você consegue fazer comparações entre os proprietários do processo. Então, se isso aconteceu com um determinado usuário, por que normalmente acontece, por exemplo, retrabalho com um usuário e com outro não? Então, é esse tipo de informação que você consegue obter aí das análises comparativas, tá? Vou passar dúvidas até aqui, podemos prosseguir? Alguém quer levantar a mão aí, questionar alguma coisa, ou podemos prosseguir com a demonstração? Beleza, silêncio, então vamos para a demonstração. Bruno, quer pegar aí? Beleza, eu vou compartilhar a tela aqui. Legal. O caso que a gente está mostrando aqui é exatamente aquele caso que eu mostrei na tabela, é um processo de compras, tá? É um processo de pagamento de invoices, né? Não é o de pedido de compras, mas o pagamento de invoice. E aqui, na tela, é exatamente o que você obtém depois que você faz a análise. De novo, só para deixar claro, as entradas que a gente tem no sistema são aqueles dados que a gente colocou naquelas tabelas que tem a informação sobre os casos, os eventos, algumas informações adicionais e o timestamp. Só com isso, só com essas informações, o software é responsável por fazer trazer todas essas informações que a gente vai mostrar para vocês. Então, eu consigo saber qual é a quantidade de casos. Fazendo o comparativo, é como se eu tivesse aí a informação de que foram 24 mil pessoas que foram no poupa-tempo para fazer a análise da segunda via da carteira. Eu tenho a informação de eventos, quantos eventos foram executados. Eu tenho a informação de quais são as atividades que foram executadas, quais os tipos de atividades. E um ponto que é importantíssimo, a gente tem 436 variantes nesse processo. Isso, nesse processo que a gente vai mostrar para vocês, que o Bruno está mostrando aí, existem 436 variantes. O que é isso importante? Se a gente tem um método normal de a gente botar uma pessoa, um analista de negócio, para sentar do lado de um responsável pelo processo e fazer a coleta das informações dos dados, dificilmente eu vou pegar mais que 10 variações nesse processo. Porque as outras acontecem esporadicamente, ou, sei lá, acontece específica com uma determinada pessoa. Então, é bem comum que a gente não dê atenção às possíveis variantes, e os problemas podem ser que estejam localizados em alguma variante que você não fez análise. Volta aí, Bruno, vamos voltar. Seleciona primeiro só a primeira variante. Essa é a variante que mais ocorre. Em 34% dos casos, a variante ocorre dessa forma. É o que a gente chama de Happy Path. Então, a gente teve o recebimento da fatura, checar a fatura, verificação final da fatura, aprovar a fatura e pagamento de fatura. Isso acontece em 34% dos casos.
Vamos supor que alguém definiu que esse processo deveria ser assim, que esse é o RepPath, mas isso acontece em somente 34% dos casos. Se você põe uma pessoa para fazer, o analista de negócio para fazer análise desse processo, é bem provável que ele colete as informações e chegue à conclusão que isso vai absorver, sei lá, 80%, 90% dos casos. E a gente sabe que não é verdade. Talvez a gente esteja analisando um problema que a gente não tem os dados completos para fazer a solução desse problema. Legal? Bruno, seleciona a variante 2 também. Legal. Então, a variante 2, a gente tem aqui um checado e aprovado, que é como se fosse um retrabalho que você tem aqui para fazer na fatura. Então, não aconteceu o RepPath, teve um processo a mais que tem que ser capturado aí. Bruno, seleciona aí os 7 primeiros. Legal. Os 7 primeiros são as 7 variantes mais comuns e isso absorve, sei lá, uns 80, 90% dos casos. Mas são nessas variantes aí que você encontra algumas variações que podem ser interessantes na sua análise. Então, você consegue ver qual é o percentual que ocorre cada tipo de variante, você consegue ver o percentual que ocorre num determinado grupo de variantes que você escolher, você pode ver da forma como você quiser quais são as variantes que são definidas aí. E, de novo, só para deixar claro, isso aqui é montado automaticamente pelo algoritmo. Tá, ok? Uma vez que você definiu os logs, isso é montado diretamente para o algoritmo. O que o Bruno está mostrando aí é a informação, além da informação relativa a percentual dos caminhos, aí ele dá uma visualização na demora quando é por cada variante. Dá o play de novo aí, Bruno, para a gente ver. Vamos lá. A gente sabe ali, ó, a maioria dos caminhos estão percorrendo no caminho central, tem bastante caminho pela variante que a gente tinha definido lá, que é a variante 2. Mas a gente vê ali que tem alguns casos que demoram uma eternidade que percorrem uma outra variante. E esse tipo de simulação você pode fazer com absolutamente qualquer variante ou qualquer processo, tá ok? Mostra pra gente também a relação aí em relação ao tempo das variantes, Bruno. Legal. Eu consigo pegar especificamente as variantes que apresentam um maior lead time. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui, ó, essa variante 239, é uma variante que ocorre com pouca frequência, porém, é a variante que demora mais tempo para acontecer. Quantos casos aconteceram? Beleza. Eu preciso me preocupar com isso? Provavelmente não, mas eu preciso entender o porquê que aconteceu isso. Mas eu tenho uma variante, por exemplo, que demorou 75 dias aí, ó, 67 dias aí, Bruno, e tem 67 que aconteceu 6 casos. Eu tenho que me preocupar com essa variante? Aí talvez a gente já tenha que começar a se preocupar com essa variante. Então, definir como que você vai abordar, o que acontece, quais as variantes que em quando que uma determinada um processo demora muito, entender o porquê que demora, em quais situações demora, é fundamental para a gente resolver o problema. E o que a gente faz sem o Process Mining é tentar, de alguma forma, resolver o problema sem ignorando essas possíveis variações que podem acontecer. Então, se eu entender exatamente por que está acontecendo e o que aconteceu aqui, talvez eu consiga corrigir melhor, então analisar melhor o processo em si. Legal. Agora vamos para o fluxo do processo lá, Bruno, diretão. Beleza. Temos o fluxo do processo aí. A gente pode verificar o fluxo do processo e a gente pode pegar os possíveis processos e a gente pode analisar por caso. Põe por caso aí, Bruno. Por caso, pode analisar por repetições ou pode fazer a comparação que eu tinha comentado. Vamos põe por tipo de caso aí, Bruno. Processo, tipo de caso. Isso, legal. Oi, Léo. Então, pode falar. Oi. Não, que são 9h59 e o horário estava marcado até às 10. Então pode ter alguém que queira sair, enfim, tal. Então só para deixar aí o
o ponto que, como vocês estão apresentando, vocês podem ter passado aí do horário sem ter visto, tá? Tá bom, beleza. Talvez a gente tenha ultrapassado um pouco, mas acho que peço desculpas aí para quem não puder participar, mas quem puder continuar, acho que o interessante de mostrar os resultados, acho que vai ser agora. Acho que em mais Legal. uns 15 minutos aí a gente fecha essa demonstração dos resultados e aí a gente vai abrir para as perguntas aí para o pessoal, tá bom? Legal. Legal. Então, aqui a gente tem os tipos de casos, então a gente pode definir, e isso é perfeito, é totalmente ajustável e definível de que a gente pode mudar quais são os tipos de casos. Então, nós podemos falar assim, ó, fatura de nível médio, fatura de nível baixo, eu posso definir fatura de alto nível, então eu posso tentar entender se os problemas estão ligados não só exatamente a uma variante, ou tentar entender que, por exemplo, quando a fatura é um valor muito alto, eu demoro mais para pagar porque, obviamente, eu tenho que verificar com mais detalhes o contrato ou mais informações. Tudo isso é possível de ser feito, tá? Então, vamos na parte de compare lá, que é aquilo que eu comentei. Legal. Aqui, ele me permite a possibilidade de eu comparar dois possíveis processos. Então, eu posso comparar, vamos comparar primeiro, põe o case owner aí, que é o responsável pelo processo. Então, vamos comparar o Anakin Skywalker aí com algum outro, pode ser o C3PO aí. Legal. Então, aqui, no mesmo mês de junho de 2016, quando o processo é feito pelo Anakin, eu tenho exatamente esse tipo de processo, essa forma de interação. Quando o processo é feito pelo C3PO, eu tenho um processo totalmente distinto. E isso pode ser o motivo pelo qual eu tenho variações em relação às entregas, a demora para você executar um processo ou outro. Então, eu consigo identificar, a demora vem através da diferença da pessoa que está sendo responsável pelo processo. A demora vem em relação ao tempo. Volta para o Anakin aí, Bruno. Volta o C3PO para o Anakin. Agora muda o tempo aí. O próprio Anakin, em maio ele fez dessa forma. Em junho ele está fazendo dessa forma. Volta para abril ali, Bruno. Você pode ver que tem uma variação de mês por mês feito pela própria pessoa, que ela tem diversidade em relação a qual é o fluxo que ela processa e as variantes que ela prossegue. Então, você pode fazer análise tanto em relação à sazonalidade, você pode fazer análise de quem que é o responsável, você pode fazer um monte de possibilidades de análise aí para entender o que acontece no seu processo, tá? Legal. Então, vou voltar um pouco para cá aqui, Bruno, rapidamente. Pode puxar. Beleza. Legal. Finalizamos a parte do Discovery. A gente entendeu o que a gente consegue absorver de informações do Discovery. E o porquê que é importante fazer o Discovery, o que traz de benefício fazer o Discovery através do mapeamento do processo mining, em vez de fazer o mapeamento tradicional. Léo, Já comentei. Oi, pode falar. só uma pergunta aqui que fizeram. Pode falar. A construção do fluxo, né? Ela é feita por um profissional de vocês ou do cliente? A construção, na verdade, o nosso profissional ele só vai fazer a coleta dos dados até chegar na tabela que eu mostrei para vocês. A construção do fluxo, a entrada dessas informações no sistema, obviamente também é feita por um nosso profissional, mas a montagem daquele processo e as informações que a gente obtém daquilo que eu mostrei para vocês, ela é feita automaticamente pelo software a partir do momento que você tem as informações naquela tabela e deu entrada no software com aquela tabela. Então, o trabalho dos nossos profissionais são mais na coleta dos dados, entender as coletas dos dados, transformar os dados de forma que a gente consiga botar no sistema. Depois que a gente botar no sistema, obviamente tem alguns detalhes que você precisa fazer de deixar o dashboard da melhor maneira que o cliente queira, de um visual que ele ache mais interessante para ele. Porém, o maior trabalho é trabalhar os dados e deixar ele de forma inteligível para o software. Então, respondendo a pergunta, o mapeamento do processo, assim, a construção daqueles modelos é feito de forma automática a partir dos dados que a gente disponibiliza. Não sei se respondi a pergunta. Tá ok? Beleza, valeu. Qualquer coisa, Paulo, pode perguntar de novo.
Beleza, então, por que é importante, o que é a diferença de a gente fazer esse mapeamento através do método tradicional? O que acontece no método tradicional, é aquilo que eu já comentei, é muito comum que as pessoas elas se foquem somente naquele processo que é o caminho que a gente chama de caminho feliz, que é o que está descrito no procedimento, que é o que acontece na maioria das vezes, como a gente viu, nem sempre na maioria das vezes, que o caminho feliz só acontece em 34% dos casos, mas as pessoas elas têm uma tendência a super simplificar o modelo. Então, às vezes, você não consegue obter as informações detalhadas. Para quem trabalha com RPA, é muito comum você faz o mapeamento e na hora que você está executando, que você tem dados do dia a dia, você encontra diversas variantes do seu modelo que não estavam cobertas e não estavam previstas anteriormente no mapeamento. Isso é muito comum, tá? O que pode acontecer também? A análise ela é enviesada. O que é enviesada? Eu fiz análise com o pessoal do financeiro. É muito provável que eles deem a visão do financeiro daquele processo. E eles esqueçam de pegar informações de outros setores. Óbvio, a gente, com mapeamento tradicional, a gente tenta pegar abordagens de setores diversos. Porém, cada análise dessa, ela tem um viés por departamento ou por organização, tá? Só uma pergunta. Pode falar. Aqueles dashboards que você apresentou, eles foram feitos utilizando qual ferramenta? É a ferramenta da UiPath, o Process Mining da UiPath, tá? Tá. A ferramenta que a gente está demonstrando é do Process Mining da UiPath, é o nosso parceiro, é o que o Márcio disponibiliza aí e disponibiliza o suporte para a gente entender e dar o suporte necessário aí para os nossos clientes, tá ok? Que eu achei que o UiPath só fazia RPA. É recente, talvez o Márcio aí mais para frente ele possa dar mais detalhes, mas é recente. O próprio Process Mining é uma ferramenta que é muito incipiente aí no mercado brasileiro, inclusive no mercado internacional não é muito difundido ainda. As pessoas estão começando a tomar conhecimento e entender quais são as possibilidades e os benefícios que tem no Process Mining, e a UiPath está caminhando para isso, para também focar na difusão do Process Mining aí no mercado. Depois o Márcio pode acrescentar com mais detalhes. Tá ok? Léo, teve mais uma pergunta também, que é o tempo médio de mapeamento de um processo similar a esse de pagamento da fatura. Então, assim, depende muito de qual, por exemplo, o RP que a gente está utilizando. Se a gente estiver utilizando um RP que dos RPs maiores, SAP, Oracle, ele tem o que o IPF chama de connector. Connector é, já, digamos, um pré-processamento dos dados para você retirar essas informações. Quando isso é feito, o processo é ligeiramente rápido. Nós estamos falando aí de umas 2 semanas para conseguir colocar isso no ar e você capturar essas informações. Mas depende muito de como que estão, de onde você vai extrair as fontes e de como que estão os logs disponíveis no seu RP, tá? Mais alguma pergunta aí, Bruno? Por enquanto, não. Tá bom, beleza. Então, o último problema é de você a dificuldade de você capturar o comportamento humano. Então, mesmo que você tenha uma pessoa entrevistando e o analista de negócio seja super bom, dificilmente você vai conseguir absorver todas as informações referentes ao comportamento humano. E o que é o comportamento humano? Tem a hora do cafezinho, tem um dia que a pessoa não está legal, brigou com a esposa, brigou com o namorado, ou então a pessoa não está feliz no trabalho. Então, esse tipo de informação você não consegue capturar. Você vai me perguntar, o Process Mining consegue capturar? Óbvio que não. Mas eu consigo capturar quando você tem variação desse comportamento humano. Eu consigo entender, como eu mostrei para vocês aí do Anakin, que de um mês para o outro, o processo padrão que ele utilizava, ele mudou. Então eu consigo entender que aconteceu alguma coisa. Obviamente eu não vou conseguir saber o que aconteceu, mas essa mudança de ritmo, essa mudança de performance, eu consigo entender. O que é praticamente impossível de você fazer durante uma entrevista, ou você acompanhando a pessoa trabalhando durante uma semana. Você não vai conseguir entender essas variações, essas nuances. Por isso que a gente tem uma super vantagem em relação a fazer análise baseada no Process Mining, tá ok? Outro Bruno. fator também, Léo, pode ser a demora de software. A gente
pode sofrer instabilidades, etc., não só o fator humano, né? Boa. Que pode demorar, né? Boa. Isso é um ponto também muito importante, que, por exemplo, as varejistas, a gente sabe que em dezembro os sistemas dos varejistas eles são extremamente sobrecarregados, então se você trabalha no varejista e está fazendo um outro processo, provavelmente você vai estar impactado aí na sua performance por causa do sistema que vai estar sobrecarregado no determinado período. Boa, Bruno. Legal? Teve outra pergunta aqui. Pode falar. Tenho o sentimento que o start da análise e implementação é baseado sempre em um problema-questão a ser resolvido, ou seja, algo reativo, baseado na experiência de vocês ou em alguma metodologia. É possível abordagem para a resolução de problemas, questões que não conhecemos, algo proativo, ou até mesmo descoberta de oportunidades? Então, a descoberta de oportunidades a gente vai mostrar para vocês que é na etapa do enhancement. Lá a gente vai ter exatamente a análise que eu acho que você está comentando. Aí eu acho que vai ficar mais claro aí para a sua pergunta. Mas eu concordo que é reativo no sentido de a gente analisar o que está nos dados históricos. Mas o desafio que a gente tem pela frente, e é uma coisa que eu ia comentar, é exatamente de tornar essa análise online, para você ter a possibilidade de atuar no momento que isso está acontecendo. Tudo isso que a gente mostrou para vocês é baseado em históricos de logs que a gente pegou do passado. A partir do momento que a gente conseguir trabalhar e a gente criar uma forma de fazer uma ingestão de dados dentro do sistema para fazer isso online, você vai continuar sendo reativo, no sentido de que você vai ter que agir a partir do momento que aconteceu, mas essa reação vai ser online. Você vai conseguir entender o que está acontecendo no seu processo de maneira imediata. E aí talvez você tenha uma resolução de problemas de forma muito mais rápida. E sim, acho que a próxima etapa que eu vou falar do conformance, ele dá uma segurança para você resolver problemas do futuro. Então, você consegue prever as possibilidades que acontecem, o porquê que acontece, por exemplo, uma determinada não conformidade no seu processo, e a partir do momento que você entender a frequência e o porquê da não conformidade, você consegue melhorar o processo. Então, mais para frente aí, a gente vai ver no enhancement como que isso pode ser feito e de que forma, tá ok? Beleza, o Roberto me fez uma pergunta, que é se o nosso processo de compras inicia no SAP, passa por um portal de fornecedores, planilhas, retorna ao SAP, todo esse mapeamento pode ser realizado? Sim, Pode. desde que tenhamos os logs, né? Uhum. Os eventos pode ser realizado sim. É isso aí. Assim. Outra pergunta aqui, Léo. Pode falar. Você consegue captar o ritmo de cada usuário do processo? Sim. Sim, a gente consegue capturar o ritmo de cada usuário do processo, a gente consegue detalhar por departamento, a gente consegue detalhar por filial, então a gente consegue, por exemplo, pegar todo mundo que faz esse processo na filial do estado do Rio de Janeiro, eles fazem em torno de 5% mais lento do que o pessoal que faz no Espírito Santo. Ou o departamento tal faz mais rápido do que o departamento. Tudo isso é possível de ser analisado, sim. Tá. Paulo também perguntou como que é a experiência com TOTOS, DataSul e ERP, se funciona legal, se a gente já tivemos alguma experiência. Então, o TOTOS, o mundo TOTOS, né, como tem o DataSul, tem o Proteus, tem outras variantes aí, ela tem algumas dificuldades que a gente tem que enfrentar. Depende muito da forma como foi customizado e foi setado a parte de logs. Mas sim, é possível de ser trabalhado. Mas a gente tem que avaliar caso a caso, tá? Para o caso do Proteus, ou para o caso de o DataSul, ou qualquer outra versão do TOTOS, a gente não tem um conector disponível ainda da forma como, por exemplo, a gente utiliza o SAP, que fica mais fácil. Mas a gente tem, eu diria, me corrija aí, Felipe, se eu estiver errado, mas 80% dos nossos clientes de RPA hoje são Proteus, ou a maioria são Proteus, e a gente tem bastante contato com esse tipo de processo. Então, a gente tem algumas experiências boas aí de como é feito o log, ou como é capturado o log, mas também tem algumas experiências que não são tão positivas, tá? Como você falou, basicamente, quando a gente vai para o mundo TOTOS, a maioria dos nossos clientes, a gente baixou já bem o percentual de clientes TOTOS,
né? A gente conseguiu subir muito o mundo SAP e Oracle, mas olhando para o mundo TOTOS, o DataSul é o mais estável para a gente tirar log, tá? Então, é isso daí. O grande ponto é que realmente você falou tudo, a gente precisa só olhar realmente customizações, né? Como foram feitas e como a gente consegue pegar esses logs. A TOTOS também disponibiliza acesso via API, então qualquer problema a gente pode criar uma API também para buscar esses dados e conectar com o Process Mine. Assim, a conexão pode ser resolvida através da API, o problema mesmo é a construção do log se não tiver feita da maneira correta ou tiver uma customização que impacte a construção do log. Aí talvez a gente tenha algum problema. Muito bem. O Rodrigo também aqui, ó, muito obrigado, Rodrigo. Nós utilizamos o Proteus e temos boas experiências com a T2C, funciona muito bem, sim. Legal. Obrigado, Rodrigo, aí, pela informação. Legal. Então, dito isso, vamos para a parte de conformidade. Então, o que a gente pode obter de informações relativas à conformidade? Então, a primeira possibilidade é a gente ver o alinhamento. Isso é extremamente importante hoje em dia, principalmente para as empresas grandes que trabalham com SOX, com ISO, qualquer outra diretiva relacionada à conformidade, né? Ou obrigatoriedade de você diminuir riscos de processo e entender os seus processos. Com o Process Mining, você consegue definir o que a gente chama de reference model, um modelo de referência, e verificar o quão longe o seu processo está daquele modelo de referência. Em quais casos, o que está acontecendo para estar longe daquele modelo de referência. E isso serve como base, por exemplo, para uma auditoria de ISO ou de SOX. Você pode simplesmente, em vez de você analisar casos esporádicos ou um espaço amostral daquele determinado caso, você pode simplesmente analisar 100% dos casos. E você pode verificar se você realmente tem um risco ou não tem um risco em determinado processo, ou se você está atendendo ou não uma determinada norma, tá ok? Isso também vale para uma auditoria. Hoje, fazendo o Process Mining, quem trabalha na área de auditoria, você tem um resultado baseado em 100% das amostras, não numa pequena amostra que você vai retirar, e você consegue definir, a gente vai mostrar para vocês para frente, critérios que a gente chama de tags, para ver se você está atendendo ou não um determinado critério de auditoria. Então, a gente vai mostrar mais para frente, por exemplo, se uma pessoa aprovou um pagamento de uma fatura sem ser a responsável por fazer o pagamento daquela fatura. Então, você tem ela dentro de você tem os usuários, você cria os usuários que podem ser um grupo de usuários que podem aprovar a fatura, e você pode analisar se aquele usuário que aprovou aquela fatura está dentro desse grupo. E se não tiver, você tem a informação de quantos casos isso aconteceu e como isso aconteceu. Beleza? O princípio dos 4 olhos aí, que é bem comum em todos os processos, que diz que a pessoa que desenvolve alguma coisa, ela não pode aprovar, ela não pode ser a mesma que aprovar. Então, esse princípio dos 4 olhos é totalmente difundido em todo o sistema da UiPath de Process Mining. Você consegue comparar cada processo para ver se a pessoa que criou aquele processo é a mesma que aprovou e consegue também verificar essa conformidade. Você pode ter conformidade de RH, você pode pegar dados relacionados, por exemplo, à atuação de uma determinada pessoa, se ela fez hora extra, se ela está trabalhando de madrugada, você pode pegar informações se ela está fazendo atividades que são descritas no cargo dela ou não. Então, você pode pegar, por exemplo, se ela está com direitos no SAP que não deveria ter, porque não faz parte do perfil de usuário dela. Então, tudo isso é possível na conformidade. Vou voltar para o Bruno, a gente mostra aí, depois a gente abre para vocês também fazerem mais perguntas. Vai lá, Bruno. Legal, Bruno. Vamos lá na conformidade? Tá vendo aí? Tô vendo. Beleza. Vamos lá e mostrar o reference model que a gente já tinha comentado. Tá, legal. O reference model, você pode definir, como eu falei, você pode criar assim, copiei a informação da ISO, ou eu copiei algumas instruções da SOX que eu tenho que absorver. E eu posso comparar como está hoje o meu processo com essas informações. De maneira até simples, que aí eu consigo, o que está azul é o que está conforme, o que está amarelo ali é o que não está conforme. Então, eu consigo atuar exatamente para entender
em qual parte que eu preciso corrigir para eu começar a ter conformidade. Aqui eu consigo absorver exatamente qual que é o risco que eu tenho nesse processo. Muito provavelmente, se eu mostrar isso para um auditor, nesse processo específico, provavelmente eu não vou passar, porque eu tenho bastante coisa ali fora da conformidade. Tá ok? Legal. Vamos mostrar um pouco da auditoria dos tags lá. Como eu falei, esses tags aqui, ó, a gente criou o tag fatura não verificada, a gente criou o tag início incorreto e criamos o tag usuário não autorizado. Beleza? Qualquer tipo de verificação que você queira fazer, você pode definir, e isso é totalmente aberto dentro do sistema. Quem cria essas variáveis é o usuário. Então, na verdade, o cliente passa as informações e a gente cria para ele. Então, eu quero verificar se Joãozinho aprovou uma fatura que é acima de R$1 milhão. Joãozinho não teria a possibilidade de aprovar essa fatura. Eu consigo selecionar a informação e consigo verificar dizendo, ó, qual foi o caso que aconteceu, quando que aconteceu, de que forma que aconteceu, qual foi o fornecedor, todas as informações pertinentes a isso eu consigo verificar. Tá? Assim que o sistema permitir aí, né, Bruno? Tá. Então aí, por exemplo, nesse caso ali de pagamento não autorizado, eu tenho 2 faturas, foi de nível baixo, quem fez foi o Dart Sidious aí, que aprovou uma fatura que não deveria ter aprovado. Tá ok? Isso. A Marian fez o pagamento de uma fatura aprovada pelo Driscoll aqui, e o responsável seria o Dart Sidious. Legal, beleza. Então volta lá nos tags lá, Bruno. Vai lá no conformance lá. Legal. Outra coisa que é importante, isso, tira o filtro aí para a gente ver. Uma coisa que é importante é assim, você pode dar peso ou dar notas para cada ponto de auditoria que você quer verificar, que a gente chama de scores ali, e a gente consegue para cada evento, para cada caso, definir qual que é o mais crítico. Porque se a gente botar somente quando acontece um determinado ponto de falhar na auditoria, a gente pode estar comparando bananas com maçãs. Então, uma não conformidade que tem mais peso vai ter a mesma visualização e a mesma importância de que uma não conformidade que tem menos peso. Então, posso dar pesos para cada uma e fazer um comparativo dizendo, olha, quando isso acontecer, nossa, a pontuação tem que ser 100, porque é a mais grave de todas. E quando acontecer alguma coisa bem mais tranquila, tipo um retrabalho, alguma coisa assim, eu dou uma pontuação mais baixa. E aí eu faço comparativo tanto de performance entre os usuários, quanto de performance entre os departamentos e qualquer outro tipo de performance que você pode fazer de comparativo. Tá ok? O princípio dos 4 olhos aí, Bruno, rapidinho aí para a gente seguir. Obrigado, Ana Cristina. Legal, o Bruno vai selecionar 2 processos aí, e a gente vai ver que nesses casos aí, o princípio dos 4 olhos não foi observado. Então, a Rebecca Love, ela fez a aprovação da fatura e a criação, o pagamento da fatura, ela mesma que fez os 2. Então, isso não pode acontecer, então a gente consegue identificar quais são os casos. A mesma coisa aconteceu ali no Aaron Downes, que também teve esse mesmo problema, tá ok? Legal. Perguntas em relação à conformidade? Podemos passar para a última etapa aí? Talvez a gente esteja se estendendo um pouco demais, mas vamos lá. Vou pegar de volta, Bruno. Pode puxar. Legal, pessoal. Chegamos aí à última parte. Acho que talvez é a parte onde teve a maioria dos questionamentos. Então, a última parte a gente já fez a análise, a gente montou o processo em si, a gente já tem dados históricos do processo e estatística do processo, a gente já fez a análise de conformidade para ver se o processo está da forma como a gente gostaria, verificamos alguns pontos em relação à parte de auditoria. O que a gente pode mais fazer? A gente pode fazer a melhoria do processo em si. Então, a gente pode fazer uma análise da alocação de recursos, eu posso fazer, tal processo tem tantas pessoas trabalhando nele, então eu não vou conseguir dar vazão à quantidade de casos que chegam, então eu preciso colocar mais gente lá, ou preciso treinar melhor as pessoas, então isso é uma forma de você melhorar o processo. Vem aí a parte do RPA, conforme a gente tinha comentado. O RPA ele pode servir
até buscando a informação, por exemplo, do TOTUS, né? Até internamente aqui, eu esqueci de mostrar, a gente tem um processo interno que a gente usa o Pipefy, que é um BPM, e a gente coleta as informações do Pipefy para montar o nosso Process Mining através de um robô que foi desenvolvido pelo Bruno. O robô vai no Pipefy, coleta as informações e monta o processo. Então, o RPA ele pode servir como entrada de dados para o Process Mining, mas ele também pode ser alimentado pelo Process Mining no sentido de você definir qual o processo que você vai utilizar ou qual que seria a prioridade para você mapear para você robotizar os seus processos. Isso é um dos pontos fundamentais da existência do Process Mining. Eu acho que é a razão pela qual a UiPath está apostando tanto no Process Mining, porque com o Process Mining você consegue não só indicar qual que é o próximo processo a ser robotizado, como também você pode fazer um comparativo e acompanhar em tempo real, entre aspas, qual que é os benefícios ou quais foram os benefícios que você gerou com o Process Mining. Isso fica com o RPA. Isso fica bastante evidente. Sempre foi um desafio para os nossos clientes de RPA, de entender o que ele ganhou em determinados casos, e com o Process Mining, além de você fazer o mapeamento de forma mais detalhada, você conseguir definir qual o processo a ser robotizado, você também consegue verificar o resultado dessa robotização, tá ok? E o comportamento social também é uma feature bem interessante do sistema, que permite que você consiga ver as interações entre as pessoas, os departamentos, as filiais, até para você reestruturar a sua empresa internamente. Falar assim, eu tenho um departamento que ele interage demais com outro departamento, talvez não fosse o caso de juntar esses departamentos, ou até pessoas que interagem dentro do próprio departamento de forma bem distinta, com funções bem distintas. Talvez seja o caso de tirar essas pessoas do departamento e criar um outro departamento. Tudo isso a gente consegue visualizar, tá ok? Vou voltar para você, Bruno, para a gente fazer a última parte da demonstração. Apareceu aí, Léo? Apareceu. Beleza. Legal, então vamos lá na parte de usuários. Como eu comentei, aqui você consegue ver a alocação dos recursos, né? Você consegue ver o percentual de ocupação ou de utilização dentro do processo de cada time. Então, sei lá, eu tenho 23% do processo sendo executado pelo time de controladoria, 22% pelo processamento automático, né? Que é feito por um RPA. Outros, a gente tem financeiro, a gente tem administração, você tem várias aí a divisão dos seus recursos e você consegue entender como está a alocação dos seus recursos. Vamos lá para cima, Bruno, na parte de overview, para a gente ver a parte de RPA. Eu acho que tem uma pergunta aí, Bruno, eu comi bola na pergunta, você pegou aí? Deixa eu pegar aqui. Ele acabou de falar aqui, você diria que o fluxo ideal de processo, né, é utilizar o Process Mining para mapear o que automatizar com RPA? Se a gente tiver essa possibilidade, se a gente tiver dados disponíveis, se a gente quiser ter um resultado mais preciso e mais, digamos, eficiente, o ideal seria sim utilizar o Process Mining para fazer o mapeamento do RPA. Beleza. A gente tem outras ferramentas que são excelentes, o Task Mining, por exemplo, do UiPath, para fazer esse tipo de mapeamento, mas eu diria que o mais preciso e o que obtém um resultado o ideal seria realmente fazer os mapeamentos para o Process Mining. Porque além de você dar input para o RPA, você também consegue obter insights que de outra maneira você não conseguiria obter. Então, é sim uma ferramenta mais completa, tá ok? Tá. Quem já possui licenças do RPA com iPath, contrataria esse serviço à parte ou já estaria incluso no software? É a parte. O licenciamento do software é a parte. Ele é um módulo à parte do UiPath. Depois, assim, eu não sei se tem alguma estratégia, algum combo, talvez o Márcio e o Felipe possam falar futuramente aí, mas até onde eu sei, a informação é que é uma licença à parte e que a gente não tem disponível aí combos, alguma coisa nesse sentido. Tá? Legal. Não tem mais pergunta. Não tem. Então vamos lá. Voltando, Bruno, a gente estava mostrando a alocação de recursos. Voltando para a automação. Legal.
o que a gente tem que definir aqui é quanto custa, essa informação é uma informação adicional que você tem que botar no sistema. É dizer uma estimativa de quanto custa cada evento. A gente sabendo quanto custa cada evento, a gente consegue obter esse resultado aqui. A gente pode dizer, olha, o custo total, baseado na quantidade de casos, baseado na informação de custo por evento que a gente tem, o custo total é 229.630, para cima aí, Bruno, do recebimento de fatura, tá? E, assim, essa estimativa do que é automatizável também é um input que tem que ser dado por um especialista de RPA. A gente considera que esse processo é altamente robotizável. Então, se você tem 100% de robotização nesse processo e você tem um custo muito alto ou um custo elevado, esse seria o principal candidato para você começar uma robotização, tá? Esse mapa, ele te dá exatamente qual que seria a sequência aí dos processos que você pode robotizar, ou quanto você traria de benefício para fazer isso, tá ok? Então, respondendo a pergunta do pessoal, pode falar. Só aqui, esse que está 100% de recebimento de fatura, é que ele já é 100% robotizado, então a gente tem uma economia de 229 mil aqui, 430, e esse verificação de fatura, ele é 14% só automatizado, então ainda a gente tem uma boa área aí para robotizar ou não, né? Legal, é isso aí. Tá bom, acho que isso, de uma certa forma, vem de encontro com a pergunta que foi feita aí alguns minutos atrás. Vamos mostrar só um comportamento social, Bruno, aí a gente abre para as perguntas, aí acho que fica mais fácil de responder. O último ponto é em relação ao comportamento social. Eu tinha comentado com vocês em relação a conseguir fazer a interação. Esse aí é o que a gente chama de gráfico estrela. Aqui a gente consegue ver exatamente como que está a interação entre os setores da empresa. E quanto mais azulzinho aí, a gente sabe que a gente tem mais interação entre uma área e outra. Então, e também com a espessura aí das setas ligando entre os departamentos. Aqui você consegue entender como que funciona a interação entre cada usuário, você consegue entender como funciona a interação entre cada filial, por exemplo, ou então você consegue entender como funciona a interação entre cada departamento da empresa. Você pode estruturar o departamento da empresa, fazer mudanças de níveis de departamento, níveis hierárquicos, tudo isso também é possível de ser feito aí de melhoria do processo a partir do momento que você faz a análise do processo mining. Pessoal, o último slide que eu tenho para apresentar é rápido e é só para a gente fazer um exemplo. Estou pegando de volta, Bruno. É só para a gente exemplificar. Tem gente aí de várias áreas, então a gente tem oportunidades para fazer a utilização do processo mining com produção, com compras, na parte de RH, a gente já comentou alguns casos, logísticas, vendas, financeiras. Eu sei que tem gente aí também do setor público, também tem a possibilidade, como o próprio exemplo que a gente fez do Poupa Tempo, da CNH, tem várias possibilidades também de você analisar esses processos, então tem diversas áreas, o processo mining está crescendo muito, está entrando bastante gente nessa jornada de RPA, de processo mining, então o nível de utilização e a possibilidade de utilização é altíssimo, tá ok? O Márcio, vou abrir para as perguntas rapidinho e depois você conclui, pode ser? Com certeza, pode ser. O Thiago levantou a mão aí, Léo. Então abre para o Thiago aí para a gente falar com ele. Pode falar, Thiago. Bom dia, vocês estão me ouvindo bem? Como sim, Thiago? Eu perdi o comecinho porque eu confundi o fuso. Eu falo do Tribunal de Roraima aqui. Era 9, eu botei 9 horas aqui, eu perdi aquela introdução. Eu tenho uma experiência bem rasa com a parte de processamento, que eu fiz um curso que tem naquele processmine.org, que eu uso Prom, essas coisas. Uhum. A gente tem uma dificuldade aqui para implantar essas coisas, a parte de processamento, mineração de processo, por conta do fato da gente ser um tribunal e estadual e a gente ter diversos processos. A gente tem muitos dentro de uma mesma unidade. Porque, por exemplo, os processos de RH para mim não me importam muito aqui. Os meus processos que importam são os processos judiciais. Tá. E, no caso, para eu identificar gargalos dentro deles, como forma de eu atacá-los, até automatizá-los, visando uma diminuição no tempo do processo, para isso eu teria que avaliar eles todos, né? Que nem você colocou. Se a gente for lá, a gente já teve essa experiência, inclusive, que você citou. A gente mapeou os fluxos dos processos judiciais aqui dentro e a gente, mesmo assim,
ainda sabe que o pessoal não faz do jeito que a gente desenhou os fluxos. A minha dúvida é, dado essa quantidade de tipos diferentes, né? Hoje a gente está falando, vamos supor, dentro de uma unidade, pelo menos uns 40, 50 tipos de processos diferentes dentro da unidade judicial. E tendo em vista que cada um deles vai seguir movimentações processuais para lá, para cá e por aí vai, como é que seria a abordagem? Se a gente tem que focar na maioria, ou se a gente teria uma abordagem que nem você colocou, a gente vai olhando caso a caso mesmo assim, tendo em vista esse volume de dados grande. Vamos lá. Só para eu entender, esses 50 casos seriam variantes de um processo normal ou seriam 50 processos diferentes? Só para exemplo... são 50, por exemplo, seria um processo de... por exemplo, dentro de uma vara de família, tem um processo de adoção, um processo de separação, um processo de... várias coisas assim. Esses são 50. Entendi. Aí, óbvio que eu ainda vou ter as variações deles, né? Entendi. Então, na verdade, tem que ser específico por processo. O que você tem que fazer é, por exemplo, o processo de adoção é o que demora mais tempo, é o que toma mais tempo do meu juiz, por exemplo, ou do pessoal que trabalha com isso. Vai por ele, a gente começa a fazer análise por esse processo, tenta entender, obviamente, vários insights extraídos desse processo podem ser válidos para a resolução de problemas de vários outros processos. Então, a abordagem tem que ser específica por processo. Não tem nenhuma forma de a gente pegar os 50 processos, jogar no sistema e ele dividir para a gente. A gente tem que fazer a abordagem específica por cada processo. Tranquilo, obrigado. Imagina. Mais alguém, pessoal? Alguém perguntou do e-mail? Tem. Não. Esse também, mas o Process Mining tem como maior funcionalidade, maior visibilidade do processo para impulsionar usos em RPA e redução de custos, ou podemos utilizar ele com estas e outras vertentes como achar possíveis melhorias contínuas? Dos dois. O objetivo do RPA em si é exatamente você melhorar o processo, você automatizar uma parte e você ter mais eficiência nos processos. Esse é o objetivo do RPA. O Process Mining também tem o mesmo objetivo. Ele pode ser utilizado como entrada para o RPA, ou ele pode dar insights que são melhorias que não necessariamente estão voltadas para o RPA. Da mesma forma, como todo mundo aqui que trabalha com RPA, já participou de algum mapeamento de processo, onde você identifica uma possível melhoria sem precisar fazer nenhum RPA. Você chega já e identifica uma possível melhoria simplesmente tendo feito o mapeamento do processo. Tá respondido? Legal. Eu pus aqui o meu telefone, o meu e-mail. Eu não sou da parte comercial, mas se eu fico... pode botar o do Felipe aí também, por favor, Bruno, no chat. Vocês podem entrar em contato comigo ou com o Felipe. Eu encaminho para a parte comercial aí, para o Felipe conversar com vocês. Qualquer dúvida técnica, absolutamente qualquer coisa que eu possa ajudar aí em relação a alguma dúvida técnica que ficou, alguma coisa que a gente pode demonstrar mais em detalhes, fiquem à vontade de entrar em contato comigo. Se vocês quiserem mais informações da parte comercial, com o Felipe. Desculpa, eu estou fazendo isso, mas eu não estou encerrando para as perguntas. As perguntas podem continuar sendo feitas aí. Paulo, quer falar, Paulo? Oi, Leonardo. Por favor, não, só te agradecer, que é até mais interessante, que realmente se houver alguma dúvida técnica, a gente já tira. Agora, só para tentar entender essa relação da T2C Consultoria com a UiPath, qual que é a relação, por favor? Então, nós somos parceiros Diamonds da UiPath, né? Nós temos... Me corrija se eu estiver errado, Márcio, mas eu acho que nós somos um dos primeiros parceiros da UiPath no Brasil. Mesmo antes de ter o UiPath Brasil, a gente era parceiro da UiPath mesmo quando eles estavam nos Estados Unidos ainda. Então, a gente trabalha atualmente, a maioria dos nossos processos é de RPA, mas como a UiPath também está migrando para a parte de Process Mining, a gente também está acompanhando aí essa migração. Tá legal. Eu posso até complementar e até falar o que eu estava programado já para falar. Primeiro, queria agradecer muito a todo o time da T2C, a todos vocês que nos prestigiaram,
e endossar essas palavras que o Léo falou. A T2C é uma das principais, foi uma das primeiras parceiras da YPF no Brasil. Antes até de ter o escritório aqui no Brasil, a T2C já estava representando a YPF, e tem o maior nível de parceria, como o Léo falou também, parceiro Diamond, e mais que isso, a T2C faz parte de um grupo de elite de parceiros da YPF globais. E eu, mais uma vez, quero dizer que eu tenho muito orgulho, muito prazer em trabalhar com eles. Eles têm uma infraestrutura técnica maravilhosa, excelente, um time técnico extremamente competente e um time comercial também muito competente. E eu quero dizer que, mais uma vez, é um prazer e um orgulho trabalhar com a T2C junto com a YPF. Muito obrigado a todos, obrigado, Léo, obrigado, Felipe, Bruno. Excelente apresentação, muito obrigado. Obrigado pelas palavras, Márcio. A gente é igualmente orgulhoso aí e grato pela parceria da UiPath. A gente já vem aí há algum tempo em conjunto e tenho certeza aí que é só os primeiros passos dessa parceria aí que vai durar bastante tempo ainda. Legal, pessoal. Dito isso, não sei se tem mais algumas perguntas técnicas. De novo, eu acho que a gente deu uma visão geral aí, mas a gente ainda tem muita informação que pode ser extraída ou feita de alguma forma do sistema. Então, se vocês tiverem dúvidas, verificar se tem alguma outra possível variação que pode ser absorvida, ou quais são as possíveis dificuldades técnicas, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Tá ok? Alguma mais outra pergunta? Podemos encerrar? Legal. Então, como não temos mais perguntas, Felipe, você quer falar alguma coisa aí para fechar? Nada, só agradecer, parabenizar você, o Bruno, quem organizou esse workshop e, gente, agradecer realmente a participação de todos. Foi realmente muito bom. Legal. Então, para finalizar, pessoal, quero agradecer de novo aí o Bruno. O Bruno é o cara que sem ele jamais a gente teria conseguido fazer nada. Ele é o cara que conhece em detalhes aí toda a parte de software, a parte de captura dos dados. Então, e sem contar que ele ainda tem os dons artísticos aí de fazer as apresentações. Então, Bruno, fantástico, obrigado por todo o suporte, parabéns pela apresentação aí. Queria agradecer também o pessoal que organizou, tanto da parte do suporte da UiPath aí, quanto o pessoal do nosso marketing, Giovana, o pessoal que trabalhou com isso aí. E também quero agradecer o pessoal da inovação, do nosso grupo de inovação, porque apesar de eles não estarem aqui fazendo a apresentação em conjunto conosco, eles deram um suporte fantástico aí, Hugo e Israel, em fazer captura de possíveis problemas, de analisar as apresentações, de dar ideias. Então, muito obrigado aí vocês também por terem feito parte disso aí. Eu só tenho um complemento aqui para fazer, tá? Que o Lessa me pediu aqui, da história da parceria global com o UiPath. O parceiro estratégico é que a gente é um parceiro que tem um certificado de excelência de serviços mundial, né, Márcio? E que apenas 5 empresas na América Latina têm esse certificado, contando com a T2C. Legal, pessoal. Então, é isso aí. De novo, desculpa por ter estendido aí a mais do tempo. Achei legal a participação de todos aí, mas muito obrigado aí pelo tempo de vocês. E assim, a divulgação a gente está programando alguns outros webinars, também com o objetivo de ser bastante conceitual. Como a gente tinha comentado, não é o objetivo fazer a parte comercial aqui, a gente passar conceitos, tentar mostrar para vocês como é que funciona. E a gente tem algumas outras temas de webinar. Provavelmente, talvez a gente vá repetir esse webinar de Process Mining numa outra ocasião. A gente tinha combinado com o Márcio aí, né? Então, fiquem de olho aí nas nossas redes sociais, que provavelmente vai ter informações. Ok? Obrigado, pessoal. Um ótimo dia para vocês aí, hein?